Amados irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, senhoras e senhores, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós temos esses sermões em diversos países para compartilhar a preciosa palavra de Deus com tantos quantos seja possível. Eu percebo que o tempo da graça começou e também terminará. E eu creio que nós estamos agora muito próximos do retorno de Cristo. E por isto se tornou nosso tema principal. Nós pregamos e nós ensinamos sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o chamado para fora, o tempo de preparação, alinhar-se com Deus e com a sua palavra e retornar ao modelo verdadeiro, bíblico e ensinamentos como foi no princípio. Em Titus, o primeiro capítulo, nós lemos no primeiro e no segundo versículo, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Eu disse isto muitas vezes. Você somente pode viver eternamente se você tiver vida eterna. Não há absolutamente nenhuma escritura que diria que o homem tem uma alma que jamais morrerá. A Santa Escritura diz: a alma que pecar, essa morrerá. E se temos vida eterna sem salvação, então, por que Cristo viria? Por que Ele derramaria o seu sangue? Assim, amigos, a Santa Escritura declara em 1 João, capítulo 5, 11 e 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Assim, amigos, nós temos que encarar a realidade e reconhecer a palavra de Deus como sendo verdadeira em todos os aspectos. Nós podemos compartilhar com vocês muitas escrituras, como João, capítulo 17, falando sobre a vida eterna, sobre o Senhor. Diz aqui, em João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas eu espero que compreendamos que para viver eternamente, nós temos que receber a vida eterna. Só existe um eterno, que jamais teve começo e jamais terminará. Este é o Todo-Poderoso Deus, que habita na sua plenitude de espírito, luz e vida, através de toda a eternidade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, 1 Timóteo 6, versículo 16, que não pode ser visto por ninguém, mas habita em sua luz. No começo, ele saiu da eternidade para o tempo, e por isto a Bíblia fala
do princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele foi o invisível, se tornando visível, tomando uma forma que podia ser vista e que podia ser ouvida. Meus amados amigos, eu creio neste Deus único. Eu creio que há somente um Deus. Ele pode ser e é o Criador, Ele é o Rei, Ele é o Salvador, Ele é o Juiz. E no Velho Testamento, até se você for a Êxodo, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, Ele revelou a si mesmo em uma experiência sobrenatural como o anjo do Senhor, como Senhor, como Deus. E se você passar pelo Velho Testamento, homens de Deus tiveram experiências, como em Gênesis 18, o Senhor e 2 anjos vieram para visitar Abraão, sentando-se, comendo com Abraão, debaixo dos carvalhais de Manre. Meus amados amigos, através do Velho Testamento, Deus deixou-se conhecer, mas não havia se revelado ainda como Pai, Filho e Espírito Santo. Sequer uma vez, através do período de 4.000 anos, ninguém sobre a terra direcionou-se a Deus no céu como Pai Celestial. Sequer uma vez. Sequer uma vez, durante os 4.000 anos, alguém falou sobre um Filho de Deus. Isto era totalmente impossível, porque Deus ainda não havia revelado a si mesmo como Pai no céu e em seu Filho unigênito aqui na terra, mas acima de 6.000 vezes, através do Velho Testamento, Ele revelou a si mesmo como Elohim, Javé, Deus, o Senhor, falando desde o princípio. Mas então Ele fez promessas. Ele fez promessas através do Velho Testamento, de acordo com seu plano de redenção. A primeira promessa está em Gênesis 3:15, que a semente de Deus viria sobre a mulher para esmagar a cabeça da serpente e nos libertar. E se você for a todas as outras promessas, Isaías, capítulo 7, 14, eis que a virgem conceberá, Salmo 2, versículo 7, eu hoje te gerei. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 14, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Todas essas promessas, através do Velho Testamento, diretamente a Salmo 110. Amigos, a Escritura do Salmo 110 foi mencionada 16 vezes no Novo Testamento. 16 vezes. E amigos, eu sou tão grato sempre ao Todo-Poderoso Deus que os escritores do Novo Testamento voltaram ao Velho Testamento e mostraram como as promessas foram cumpridas e como o plano de salvação de Deus se tornou uma realidade. Assim, no começo do Novo Testamento, algo muito especial aconteceu. O Espírito Santo veio sobre Maria. E como você sabe, em Mateus e em Lucas, especialmente, o que o anjo Gabriel disse
e como as coisas aconteceram, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O que Deus estava fazendo? Ele manifestou a si mesmo em uma forma visível, em um corpo de carne. A palavra se tornou carne e habitou entre nós. Mas, amigos, se você for a João capítulo 1, e se você olhar no dicionário, então encontrará a palavra hebraica dabar. Tem que haver um que fala antes de você ter a palavra. Alguém tem que expressá-la. E assim nós compreendemos. Nosso Senhor foi aquele que falou e chamou todas as coisas à existência. Você simplesmente continua a ler em João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por Ele e através dele e para Ele. Assim, não é somente a palavra. Ele que falou a palavra pessoalmente esteve conosco, que podia dizer, eu sou. Antes de Abraão ser, eu sou. Aquele que falou no princípio. Assim, prezados amigos, nós escrevemos um número de livros, e nós não podemos compartilhar todas essas coisas em alguns minutos, mas eu quero que você compreenda. Nesse tempo, Deus nos traz de volta a sua santa palavra, para que nós possamos ordenar o Velho Testamento, o Novo Testamento, que possamos ver o plano de salvação de Deus muito claramente. Em Cristo, o Filho de Deus, nós fomos colocados como filhos e filhas de Deus. Por isso, foi necessário que o Senhor da Glória viesse em um corpo de carne, porque todos nós pecamos. Adão e Eva pecaram em um corpo de carne. Desde o princípio, cada pessoa nascida nesse mundo foi nascida no pecado original. E todos nós estamos perdidos. E por isto o Senhor, Ele mesmo, teve que vir. E amigos, por favor, estejam atentos. Quando a Santa Escritura diz, Senhor, deixe Senhor. Se está escrito Filho, deixe Filho. Se está escrito Deus, deixe Deus. Deixe cada palavra assim e como ela está. Porque assim é onde deve estar e como deve estar. Por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 11, nós lemos, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor. Aqui não está escrito filho, porque ele foi nascido como filho, mas o filho foi o Senhor ele mesmo manifestado em um corpo de carne. Isso nós temos que compreender. Por isto, quando a Escritura diz em 1 Coríntios, capítulo 12, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nós compreendemos. Por que Senhor? Por que Filho? Por que primogênito? Por que todas essas descrições? E amigos, o tempo chegou onde nós temos que ordenar todas as coisas na conexão correta e da forma correta, de acordo com o plano de salvação. Como eu disse em meu último sermão, desde o terceiro século, tudo foi mudado. E para ser honesto, na igreja que surgiu no Império Romano, sequer um ensinamento bíblico foi deixado da forma como era. Absolutamente tudo foi mudado. Cada doutrina,
Cada ação, tudo. Não há nada, absolutamente nada na igreja que veio a existir no Império Romano desde os dias de Constantino que esteja em concordância com a palavra de Deus. E amigos, eu mostrei na última vez, até especialmente o ensinamento sobre a divindade. Você pode imaginar, por um momento, eles começaram a ensinar Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então eles disseram, Deus, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E fazendo todas essas formulações, para quê? Você já encontrou alguma vez o termo Filho Eterno? Sequer uma vez. Não uma vez sequer. Não na Bíblia. Você encontra na Santa Escritura o termo Deus, o Filho, sequer uma vez. Não na palavra de Deus. E amigos, eu lhes digo a verdade. Eu creio de todo o meu coração, de acordo com essa santa palavra de Deus, que o Todo-Poderoso, para a nossa salvação, revelou a si mesmo como nosso Pai no céu, em seu Filho gerado sobre a terra, Emanuel, Deus conosco, nosso Senhor e Salvador, e através do derramamento do Espírito Santo, Deus habita em nós. Deus sobre nós, na paternidade, Deus conosco, em Filho, Deus em nós, através do Espírito Santo. Mas somente há um Deus para sempre e todo sempre. E amigos, cada um na igreja que surgiu no 3º século, quando eles começam cada função, eles dizem no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Tal fórmula jamais foi usada nos dias da Bíblia uma vez sequer. É encontrada nenhuma vez na Santa Escritura em alguma ação. O engano que Satanás colocou sobre essas pessoas, especialmente no Concílio de Nicéia, foi sobre Mateus 28, 19, mas em Mateus 28, 19, Nosso Senhor falou sobre o nome. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome no qual a aliança do Novo Testamento foi feita? Você deve chamar o seu nome Jesus. E ele deverá salvar o seu povo dos seus pecados. Pai não é um nome. Pai é o que ele é. Filho é o que ele é. Se você é um pai, esse não é o seu nome. Se você é um filho, mas esse não é o seu nome. Esses são títulos. E o nome no qual Deus revelou a si mesmo e no qual podemos nos aproximar dele como nosso Pai nos céus é o Senhor Jesus Cristo. E por isto, os apóstolos compreenderam a grande ordem missionária. E cada um, seja Pedro em Jerusalém, Filipe na Samária, o apóstolo Paulo em Éfeso, todos batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo, em Jerusalém, Samária e em Éfeso. Meus amados amigos, esse é o tempo de Deus para o povo de Deus, para retornar aos ensinamentos verdadeiros, para sair do cativeiro babilônico. E amigos, eu estou perguntando a vocês em sinceridade, você permanecerá naquilo que foi decidido que deveria ser crido no concílio de Nicéia?
Você crerá o que Atanásio, o que Tertuliano, o que Eusébio, o que todos esses homens que não conheciam a Deus pessoalmente, que não experimentaram o Senhor como seu Salvador pessoal, mas aceitaram a cristandade como uma religião, você irá crer no fim todos esses ensinamentos e práticas? Não, não eu. Jamais. Eu tenho que crer de todo meu coração no que o apóstolo Pedro, Tiago, João, o que o apóstolo Paulo pregou, ensinou e praticou. Amados irmãos e irmãs, eu sei, esse é um curto-circuito. Essas são algumas palavras que talvez não possa posicionar no momento, mas, prezados amigos, por favor, compreendam. A mensagem da hora é chamar fora de toda a confusão, de todas as prisões, como nós lemos da última vez de Isaías, capítulo 42 e de Isaías 58. E então nós vamos a 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Quanto tempo você permanecerá no cativeiro babilônico? Você não percebe que agora todas as igrejas protestantes estão voltando a Roma e todos estão sendo unificados abaixo de Roma e todas as religiões estão se ajuntando? Você não percebe que o que é a marca da besta? Você não percebe em que tempo nós estamos vivendo agora? Amigos, eu tenho que dizer estas coisas. Se eu não fizer, eu perguntaria a você, quem fará? Então, prezados amigos, este é o tempo de Deus para te falar a verdade. E como eu disse, o número de vezes também que William Branham, servo de Deus e profeta, foi usado na segunda parte do século XX como um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para o povo de Deus. E essa mensagem dos verdadeiros ensinamentos evangelístico, profético e também as doutrinas verdadeiras encontradas na Santa Escritura têm que agora serem estabelecidas no corpo de Cristo. Sequer um ensinamento errado pode permanecer no corpo de Cristo. Tudo tem que ser restaurado como as coisas foram no princípio. Assim, nós temos a promessa em João 14, onde o nosso Senhor disse, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E nós também lemos a promessa de Hebreus, capítulo 9, o último versículo. Primeiro, nosso Senhor veio para nos redimir. A segunda vez, Ele virá para levar os redimidos para o lar. E então, nós lemos em Apocalipse 19 sobre a ceia das bodas do Cordeiro. E nós lemos em Mateus 25, versículo 10, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Eu quero que você esteja pronto, e eu penso de fato isso seriamente. Eu estou no ministério já acima de 50 anos. Eu de fato penso isso seriamente. Por favor, leve a palavra de Deus a sério. E que o Senhor possa ter falado a você. Procure nas Escrituras e tenha confirmado o que nós estamos ensinando e praticando. Este é o último chamado na última era da igreja. Por favor, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Deus te abençoe, esteja convosco. E mais uma vez, nós escrevemos um número de brochuras e pequenos livros com temas bíblicos. Se você deseja recebê-los, por favor, escreva. Eles são sem custo nenhum. Estão traduzidos em muitas línguas.
assim, para que o povo de Deus ao redor do globo possam estar informados do que Deus está fazendo exatamente agora. Seja abençoado no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.